Como falado no outro vídeo a respeito do porquê não foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, neste vídeo eu vou mostrar quem é o provável escritor da carta aos Hebreus. Este escritor deveria ser um exímio conhecedor do Antigo Testamento, um exímio conhecedor das leis dadas a Moisés, e este também um corajoso para enfrentar o legalismo, para enfrentar os religiosos, porque afinal de contas, como o nome diz, como o título diz, carta aos Hebreus, carta aos israelitas. Então deveria ser uma pessoa que conhecia muito o Antigo Pacto, o Antigo Testamento. Aí você vai falar, tá vendo? Paulo tinha essas qualidades, claro que tinha. Paulo foi da escola de Gamaliel, Paulo foi fariseu, Paulo disse que na idade dele ninguém batia no conhecimento do Antigo Testamento. Paulo disse, mas Paulo foi separado, foi escolhido lá na estrada de Damasco, foi escolhido lá atrás no livro de Isaías, de Salmo, para pregar essa doutrina aos gentios. E o escritor de Hebreus está do capítulo 1 ao 13, fica claro que ele foi ali preparar os judeus, os hebreus, os israelitas que estavam saindo do antigo antes da cruz para a graça de Cristo, a graça do Cristo ressuscitado. Então aí a gente vê a diferença. Então eu só vou ler um versículo de Hebreus para que eu possa voltar, para que nós venhamos ler Atos e ver o possível escritor dessa carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então o escritor aqui, como eu falei no outro vídeo, o escritor aqui, ele não ouviu diretamente do Senhor, ele não ouviu diretamente do Cristo ressuscitado, nem de Jesus de Nazaré. Ele ouviu de pessoas que andaram ali com Jesus, que estiveram com ele. Então, esse escritor aqui de Hebreus, ele foi uma pessoa que ouviu assim, tá? Então, sem enrolação, vamos para o possível escritor. Hebreus capítulo 18, versículo 24 ao 28. Veja a qualificação desse caboclo aqui. Veja porque ele diversos escritores, diversos historiadores, eles afirmam categoricamente que o escritor foi esse. Aí tem uns que falam que foi Lucas, Priscila, Áquila, Timóteo, Barnabé, mas nenhum desses que eu falei tem assim a linhagem desse que eu vou ler agora. Aí você fala, não, mas e Lucas, que escreveu Lucas, Atos? Sim, ele era um médico, mas o teor dos escritos, dos 13 capítulos de Hebreus, é bem diferente de Atos, é bem diferente de Lucas. Então veja, Atos capítulo 18, versículo 24 ao 28. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria. Veja, era um judeu esse daqui, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Olha a qualificação desse caboclo. Versículo 25. Ele era instruído no caminho do Senhor. Ele era ensinado no caminho do Senhor. Veja, tá vendo que aquele lá em Hebreus 2:3, ele falou que ouviu de quem andou com o Senhor? Ouviu de pessoas que estiveram ali próximo a ele? Então ele aqui, ele era instruído no caminho por Senhor. Alguém instruía Apolo, na mesma situação de Hebreus 2:3. E sendo fervoroso no espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. No livro de Hebreus fala sobre batismo, como Paulo falou em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, que o batismo foi na morte de cruz. E Hebreus 6 fala que, se o Senhor permitir, voltaria a falar novamente a respeito de salvação, a respeito de batismo, mas o interessante era caminhar para frente. Então, você vê que ali já tem um pouco de distorção. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso no Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. 26. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga,
Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Nesse versículo aqui, veja, o embate dele era contra os israelitas. O embate dele aqui era contra os líderes religiosos, contra os judeus religiosos que estavam saindo, fazendo a transição do antes da cruz para depois da cruz. Então aqui esse Apolo, ele debatia cara a cara, ele tinha muito conhecimento do Antigo Testamento, ele tinha muito conhecimento dos escritos do Antigo Pacto. Versículo 26, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então Priscila e Áquila deram mais ensinamento, mais instruções a respeito do caminho de Jesus de Nazaré, a respeito do caminho da graça do Cristo ressuscitado. Esses aqui estavam instruindo ele. Hebreus 2:3 falou que pessoas que andaram próximo ali falaram de Jesus. Não é assim que está? Versículo 27. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus era o Cristo. Qual foi o papel do escritor aos Hebreus? O papel principal não foi esse, não foi mostrar para eles que a graça era mais interessante, era mais preciosa do que o legalismo de Moisés? A carta aos Hebreus não foi mostrando isso? Em Hebreus capítulo 12 ele fala sobre a disciplina, Hebreus capítulo 10 ele fala sobre a profanação, pisar no sangue, desprezar o Espírito da graça. Então o embate do escritor de Hebreus, do escritor aos Hebreus, foi contra os religiosos, foi contra os religiosos judeus. Por isso que é uma evidência muito clara, muito forte de que o escritor de Hebreus, aos Hebreus foi Apolo, porque por causa dessa situação de Atos capítulo 18, do versículo 24 ao 28. Aí depois, com mais paciência, com mais cuidado, você leia nas entrelinhas. Então por isso que quando eu falo, olha, as 3 epístolas de Paulo, de Romanos a Filemão, e com certeza não foi Paulo que escreveu Hebreus, fica claro que não foi no versículo 2, no capítulo 2, versículo 3 de Hebreus, fica claro que não foi Paulo. E um candidato muito forte é isso, porque Barnabé não tem muita evidência, Priscila não tem, Áquila não tem, Timóteo não tem muita evidência, que Paulo escrevia a Timóteo, não tem muita evidência. Então esse camarada aqui, esse tal de Apolo, era um exímio conhecedor do Antigo Pacto. Amém? Então eu deixo essa reflexão com você, essa pequena mensagem, e vamos em frente. Se aparecer outra, se você tiver outra situação, poste aí no comentário, mas tem esse versículo aqui que fala, aí a gente vai estudar. Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.